Olá, e a primeira coisa que eu tenho que vos dizer é que, pois, é melhor vocês refastelarem-se em algum sítio, irem buscar alguma coisa para beber ou para comer, porque de certeza absoluta que este vídeo vai ficar gigantesco. Já é normal que os vídeos de balanço mensal das leituras feitas cá em casa sejam algo gordos. E este não vai fugir à regra, vai, acho eu, ainda ficar bem mais gordo, porque durante o mês de agosto leu-se muito cá em casa. E como se leu muito cá em casa, e como eu quero falar um bocadinho de cada leitura que se fez cá em casa, o vídeo de certeza absoluta que vai ficar gordo, gigantesco, obeso, aquilo que vocês quiserem. Por isso, aconselho-vos a refastelarem-se e a buscarem, irem em busca de alguma coisa para refrescar se tiver muito calor ou se tiverem fominha para irem buscar qualquer coisa para consolar o estômago. E como eu vos estava a dizer, sim, leu-se muito cá em casa. Eu li 10 obras durante o mês de agosto, foi o meu recorde durante este ano. O recorde do marido também foi batido porque ele leu 9 obras. E o mais novo, sim, também leu bastante, leu 5 obras. Por isso, no total, como vocês já devem ter feito as contas, foram lidas cá em casa 24, ou melhor, foram feitas cá em casa 24 leituras, porque houve várias delas que se repetiram entre mim e o maridinho, entre o maridinho e o filhote, etc. Sim, foram 24 leituras e eu quero falar um bocadinho sobre todas elas. Começando como é meu apanágio pelas minhas, que são aquelas que estão mais frescas na minha cabeça, como é óbvio, vou então falar-vos das 10 leituras que eu fiz durante o mês de agosto. A maior parte delas já tem vídeo de opinião, por isso eu não me vou alongar, creio eu, muito sobre essas obras que já têm vídeo correspondente à opinião. Vou sim falar um bocadinho mais sobre aquelas que não me levaram a fazer vídeo de opinião por esta ou por aquela razão. A primeira coisa que eu quero dizer-vos é que se vocês estão relembrados daquilo que eu me propus ler durante o mês de agosto, recordam que eu estava com vontade de continuar a fazer e a levar a cabo o meu projeto Uma Releitura por Mês. Sim, trouxe das estantes esta obra, muito antiga. Comecei a relê-la, é verdade, mas não deu. Mais uma vez, a releitura estava a ser algo decepcionante, ou porque eu não estava muito com disposição para ela, ou porque que é aquilo que me está a acontecer frequentemente nas leituras e me está a deixar algo triste, comece com aquele espírito muito crítico e muito frio a releitura, sempre em busca de defeitos. E quando isso acontece, não vale a pena continuar, e foi aquilo que eu fiz. Deixei de lado, não continuei e não sei se nos próximos tempos vou retirar esta obra da estante para relê-la. Duvido muito. Depois desta releitura falhada, eu também quero fazer algo que não costumo fazer nestes balanços, que é não seguir a ordem cronológica das minhas leituras. Quero já trazer agora para o início do vídeo 2 leituras que eu fiz durante o mês de agosto e que não resultaram. E que foram uma desilusão e que me deixaram também elas bastante decepcionada e com vontade de arranjar estantes novas para estes 2 habitantes da estante cá de casa e que não me deixaram de maneira nenhuma agradada com aquilo que li deles. Falo-vos em primeiro lugar de O Indesejado de Sarah Waters. Esta obra que eu li logo no início de agosto, eu arranquei com ela, aliás, eu comecei a lê-la no final de julho. Não deu para mim de maneira nenhuma. É a segunda obra que eu li de Sarah Waters. A outra que eu li, gostei bastante. Esta aqui tem
Aquilo que é agradável para mim, tem boas personagens, tem uma escrita que eu gosto muito, tem uma contextualização que me agradou, mas depois tem um fator que mexe muito, muito, muito com o meu lado cético. Tem aqui aspectos pouco naturais e que fizeram com que toda a leitura ficasse manchada com isso e me levasse a não gostar quase nada de ter lido esta obra. Levei até ao fim, li até ao fim, arrependi-me de o ter feito, mas estive sempre à espera que algo mudasse o rumo decepcionante que a leitura estava a tomar. Não aconteceu. Esse fator pouco natural continuou a incomodar-me vivamente e o final, que é aberto, também não ajudou de maneira nenhuma a que essa sensação de decepção se alterasse. Por isso eu não consigo dar-lhe mais do que 4 em 10, é uma nota muito baixa. E não lhe dou mais baixa por causa das coisas que eu vos mencionei já, as personagens, a escrita da autora é muito boa, mas tudo o resto foi completamente manchado por esses factos pouco naturais, que a mim não me agradam de maneira nenhuma, e por esse final em aberto que também, e eu que até não me importo a maior parte das vezes com finais abertos, não gostei, dei-lhe 4 em 10 e muito provavelmente vou encontrar uma nova casa para este livro, porque ele não vai estar a fazer nada na minha estante a não ser ocupar espaço. Outra desilusão, e eu acho que ainda foi uma desilusão mais dolorosa de engolir, foi esta que aqui está. Depois do divórcio de Grazia Deledda. Esta obra já está nas minhas estantes desde 2018 e fui eu que a comprei para mim, porque agradaram-me várias coisas quando eu a vi pela primeira vez. Primeiro, o que está aqui de sinopse. Depois, o facto desta obra ser de uma autora do início do século XX, que é Prémio Nobel da Literatura, e também de ser de uma autora muito pouco conhecida, pelo menos eu acho que é muito pouco conhecida cá em Portugal, ou então foi conhecida e agora praticamente ninguém fala nela. Claro que quem voltou a publicar tentou resgatá-la do esquecimento. Tudo isto fez com que eu tivesse elevadíssimas expectativas em relação a esta obra, mas todas elas caíram pelo cano abaixo, como se costuma dizer, porque eu não gostei nada do que aqui está. Não gostei das personagens, não gostei do estilo da autora, não gostei da contextualização, achei muita coisa demasiado exagerada. Olhem, não foi de maneira nenhuma uma leitura que me agradasse, foi uma desilusão e eu também, a esta, deixem-me ver quanto é que eu lhe dei, também lhe dei 4 em 10. E é uma obra que me custa imenso dizer isto, mas que também não deve demorar muito tempo nas minhas estantes. Devo encontrar numa casa nova em breve, porque perante tudo isto que eu vos disse, dificilmente isto continuará aqui a ocupar espaço. Depois desta parte menos boa de agosto, vamos àquilo que verdadeiramente me encheu as medidas, que me proporcionou leituras boas, muito boas e inclusive excelentes. Agora sim, por ordem cronológica, eu vou dizer-vos que depois de O Indesejado de Sarah Waters, eu li Sem Sangue de Alexandre Barico. Esta obra já tem vídeo de opinião aqui no canal. Adorei, é uma novela repleta de violência, repleta de desejos de vingança e de arrependimento e que tem um final que para mim é brutal e maravilhoso. Eu dei-lhe 9 em 10 e volto a recomendá-la vivamente. Se quiserem saber mais, isto eu vou dizer várias vezes ao longo do vídeo,
sobre o que eu verdadeiramente achei de uma forma mais detalhada sobre esta leitura, espreitem o vídeo de opinião se ainda não o fizeram. Esta obra levou a que eu pegasse, e eu explico isso no vídeo de opinião, na minha primeira participação do agosto ao quadrado deste ano. Falo-vos da vida de Che, de Héctor Germán Osterheld, Alberto Breccia e Enrique Breccia. É, como o próprio título indica, uma obra que se debruça sobre a vida de Che Guevara. Eu tenho sentimentos muito antagónicos em relação a esta personalidade incontornável do século XX. Tenho um fascínio imenso, mas por outro lado sinto repulsa por algumas coisas que Che Guevara fez para levar a cabo o seu sonho que é uma utopia, como é óbvio nos dias de hoje e como já era nos dias dele, mas tudo aquilo que esteve por trás deste sonho fascina-me imenso. E foi muito bom voltar a encontrar isso, desta vez numa obra aos quadradinhos. Gostei imenso, só não gostei, e foi isso que fez com que eu só desse 8 em 10 esta obra, da parte gráfica. Achei que em determinados momentos o preto é demasiado, como é que eu ia dizer, demasiado preponderante e faz com que muitas coisas percam alguma da sua nitidez. E eu acho que o contraste é interessante por tudo aquilo que está associado a Che Guevara, mas acho que de vez em quando esse contraste é demasiado exagerado e faz com que alguma nitidez se perca na arte, e por isso eu dei-lhe apenas 8 em 10. Depois de esta minha primeira participação no Agosto ao Quadrado, regressei aos livros com letras e li e regressei aos livros com letras e regressei às letras de Maggie O'Farrell e li a sua quarta obra que eu tenho aqui nas minhas estantes. O Estranho Desaparecimento de Esme Lennox. Também há vídeo de opinião desta obra cá no canal. Não me vou alongar muito, mas amei o que aqui está. Amei. Mais uma vez temos uma obra de Maggie O'Farrell protagonizada no feminino. Duas mulheres, sobretudo a que dá título à obra, é inesquecível. Há aqui, como é habitual em Maggie O'Farrell, andar para trás e para a frente, temos duas linhas temporais, temos vários espaços por onde a narrativa se desenrola, temos esta protagonista que é inesquecível, temos lives de mistério e de thriller, temos um final inesquecível também ele, muitíssimo surpreendente, mas que a mim me agradou. Pode não agradar a algumas pessoas, podem inclusive pensar um bocadinho mal de mim quando eu digo que amei o final. Só não lhe dou a nota máxima porque esperava um bocadinho mais da outra protagonista da obra e também porque achei que as personagens masculinas são demasiado unidimensionais. Mas tudo isto eu explico melhor no vídeo da opinião. 9 em 10 e é recomendadíssimo. Vocês têm mesmo de conhecer Maggie O'Farrell se ainda não a conhecem. A esta seguiu-se a minha participação para o projeto Português é Bom, para a letra E. Falo-vos de Rio do Esquecimento, de Isabel Rio Novo. Foi a minha estreia com esta autora portuguesa e portuense. Adorei o estilo muito clássico da escrita dela. Fez-me recuar ao século XIX. O século XIX também é o espaço temporal desta obra, mas mesmo que não fosse, o estilo muito cuidado da autora. Quando eu falo cuidado, não falo de recambulesco. Muito cuidado e que nos faz recordar Camilo, Essa, Júlio Diniz. Adorei tudo isso. Faltou apenas para que esta obra me surpreendesse plenamente e me deixasse rendida a ela. Faltou apenas o outro lado, a parte das personagens. Com as personagens eu não consegui criar laços nenhuns, ou quase nenhuns, e foi isso que me fez
não gostar tanto desta obra como eu poderia ter gostado. O resto tudo é maravilhoso, o estilo, a narrativa em si, andar de trás para a frente como eu tanto gosto, a crónica de costumes, a sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX, tudo isso é muito bom. Faltaram as personagens, faltou vínculos criados entre as personagens e eu. Por isso eu dou-lhe 8 em 10, mas quero continuar a conhecer Isabel Rio Novo. Também tem vida de opinião, espreitem se estiverem interessados. A esta obra seguiu-se a minha segunda participação no projeto Português Agosto ao Quadrado. Sim, voltei aos quadradinhos, iniciei o meu vínculo com Marjane Satrapi, não, porque ainda não li o Persépolis. Li sim Frango com Ameixas, que tem este título muito sui generis, mas que é explicado dentro da obra e que nos leva a conhecer este senhor que aqui está, este protagonista que era, porque isto é baseado em factos verídicos, era um músico prodigioso no Irão, era e foi tio-avô da própria autora, e é uma obra que tem 8 partes, mas que para mim as 7 partes, tem uma parte introdutória depois seguida de 7 partes. Essas 7 partes que seguem a parte introdutória são extremamente boas, gostei mesmo muito, é muito envolvente esta história. O protagonista não nos conquista de maneira nenhuma ao princípio, mas depois nós vamos conhecendo-lo muito melhor e sim vamos criando laços com ele. Eu gostei muito, mostro-vos só um bocadinho também, a arte é preto e branco, ok? É fácil de entender, entre aspas, e eu aconselho vivamente. Dei-lhe 8 em 10 e estou mortinha por ler Persépolis. Também tem vida de opinião, se quiserem saber um bocadinho mais sobre a minha opinião, espreitem. Antepenúltima obra que eu li durante o mês de agosto era aquela que, sem dúvida, para a qual eu tinha as mais elevadas expectativas. Falo-vos de Se Esta Rua Falasse, de James Baldwin. Muita gente anda ou já leu James Baldwin. Toda essa efervescência que anda à volta deste autor nos últimos tempos fez com que eu ficasse muito mais curiosa com aquilo que iria encontrar aqui dentro do que já estava, porque esta obra já mora nas minhas estantes desde 2018, e eu acho que essa curiosidade / expectativas demasiado elevadas fizeram com que houvesse da minha parte alguma desilusão. E desilusão essa que eu explico no vídeo de opinião, mas que tem muito a ver com o estilo do autor, nomeadamente nos 2 primeiros terços da obra. Custou-me a engolir esse estilo, mas tudo o resto que eu considero que é verdadeiramente belo, verdadeiramente doloroso e verdadeiramente real, tudo o resto me encantou. E eu não posso deixar de recomendar esta obra como eu faço no vídeo de opinião. Dei-lhe 8 em 10, gostaria imenso de ter-lhe dado mais, mas mesmo assim quero muito conhecer e continuar a conhecer James Baldwin e as suas restantes obras, ok? Isto tudo que eu mostrei, muito do que eu mostrei, foi lido durante férias feitas cá dentro. Fui para fora cá dentro e levei imensos livros comigo, mas cheguei a um ponto em que aquilo que eu tinha para ler já se tinha evaporado. E então a única coisa que me restava era esta obra que estava nos meus planos para agosto, mas que é demasiado densa para ler em modo férias. E como eu não estava a conseguir usufruir da leitura desta obra como eu queria usufruir,
vi-me sem nada para ler e então o que é que eu fiz? Virei-me para os e-books e li uma obra que está nas minhas estantes digitais há imenso tempo, que foi a Paulinha que me ofereceu, e uma obra que me levou a ler em inglês, coisa que eu já não faço há imenso tempo. Falo-vos da obra que eu deixo ficar aqui, a capa Charlotte, de David Foenquino, não sei se é assim que se diz em francês, o autor é francês. Do autor eu já tinha lido duas obras, uma delas que se chama Recordações, creio eu, que amei, outra que se chama A Delicadeza e que eu não gostei mesmo nada. E sendo assim, quando eu decidi ler a terceira obra deste autor, ia ali, não sabia o que é que eu iria encontrar, porque eu fui completamente às escuras para a leitura. Completamente. E agora digo-vos, ainda bem que eu fui. Esta obra foi a melhor leitura que eu fiz durante o mês de agosto, dei-lhe a pontuação máxima e é uma obra que, se vocês puderem lê-la, porque ela não existe traduzida para português, se vocês puderem lê-la, façam-no, sobretudo aqueles que, como eu, são obcecados. E a palavra obsessão é uma palavra que vocês vão ouvir dizer várias vezes ao longo desta parte que eu vou falar de Charlotte. Se vocês forem obcecados como eu pela Segunda Guerra Mundial, terão mesmo que ler esta obra. É uma obra de não ficção. É uma obra que me fez conhecer Charlotte Salomon, não sei se é assim que se diz, uma alemã de descendência judia, que eu não fazia a mínima ideia quem era, nem sabia que era uma artista de mão cheia e que viveu muito pouco tempo, pelas razões que vocês já devem estar a adivinhar, e que verdadeiramente se tornou uma obsessão do próprio autor, do próprio David Foenquino, e que fez com que ele se visse obrigado a produzir esta obra de não ficção. É uma obsessão, ele próprio o admite e o leva a dizer que é uma obsessão de tal forma grande que se viu impossibilitado de escrever uma obra como ele habitualmente escreve. Porque se vocês lerem a obra vão se dar conta de que ela está escrita de uma forma muito simples. É uma frase a seguir à outra. Parece que nem estão encadeadas, ligadas umas com as outras. Parece uma criança a escrever, sabem? Com uma criança de 6 ou 7 anos. E que ao princípio parece estranho que um autor, consagrado como é o autor, e tendo em conta aquilo que eu já conhecia dele, escrevesse uma obra escrita daquela forma tão simples e que parece não fazer sentido. Mas ele acaba por explicar que escreveu a obra da forma como a escreveu porque viu-se completamente impossibilitado de transpor para o papel tudo aquilo que queria transpor da obsessão que sente e sentia por Charlotte Salomon. Olhem, é uma obra surpreendente do princípio ao fim, que nos traz então Charlotte, mas também nos traz a obsessão do autor pela própria Charlotte, que nos traz a obsessão da Charlotte pela pintura, pelo desenho, e pintura essa e desenho que fazem com que ela consiga libertar-se do lado mais negro que ela tem, de uma carga hereditária que vocês, se lerem a obra, vão ficar boquiabertos como eu fiquei, e de uma obsessão de alguém que obviamente esteve por trás do desenlace trágico desta artista e que me levou a conhecer mais um pérfido nazi que, como qualquer nazi devoto da doutrina de Hitler, tinha pela caça ao judeu. Olhem, tudo isto está nesta obra muito pequena, mas que eu recomendo mesmo muito que vocês leiam, se, como eu, lá está, forem obcecados pela temática da Segunda Guerra Mundial. Eu dei-lhe 10 em 10.
amei, foi das obras mais surpreendentes que eu li durante este ano, porque, como eu disse no início, eu fui para ela completamente às escuras e ainda bem que eu fui. Por fim, e já vamos quase em 25 minutos e eu ainda nem falei das leituras dos meus homens. Este mês de agosto, muito proveitoso e profícuo, terminou com, deixem-me procurá-la, a leitura de A Purga. Foi mais uma leitura maravilhosa, um 9 em 10, tem vindo de opinião, que me levou à Estónia, que me levou a um século XX estónio fascinante, como é qualquer século XX, qualquer contextualização histórica do século XX europeu, pelo menos para mim é, e levou-me a conhecer duas protagonistas com uma carga de sofrimento atroz às costas. É uma obra que eu recomendo vivamente para quem aguenta com dureza, com violência gratuita, crua, daquela que nos tira a respiração e que queira conhecer um pouco mais dessa contextualização histórica de que eu falei e queira travar conhecimento com duas protagonistas inesquecíveis e que vão ficar convosco durante muito tempo. Dei-lhe 9 em 10 e espreitem o vídeo da opinião se quiserem saber um bocadinho mais. Depois de ter falado de todas as minhas leituras, boas e más e desistências, vou falar finalmente das leituras dos meus homens. Como eu disse, maridinho também leu muito durante o mês de agosto, leu 9 obras e agora eu tenho que olhar para a cábula para ver aquilo que ele leu, aquilo que deu de pontuação e como é que ele leu e qual foi a ordem de leituras que ele fez durante o mês de agosto. Olha, ele arrancou o mês com uma obra que eu ainda não li, mas que quero imenso ler, porque Hans Fayada deu-me a melhor leitura que eu fiz em 2018, com Morrer Sozinha em Berlim. Tenho esta e agora Zé Ninguém, mortinha por ler, porque o maridinho amou isto e deu-lhe 9,5 em 10. Por isso, vocês devem perceber que se as expectativas já estavam altas, agora ainda estão mais altas com esta nota que o marido deu a esta obra deste autor alemão que me encantou em 2018. A seguir, para as suas participações no Agosto ao Quadrado, vou juntar as leituras que ele fez. Ele também leu A Vida de Che. Deu-lhe 9 em 10, reclamou das mesmas coisas que eu reclamei, deste contraste gritante do preto e branco que se torna às vezes demasiado gritante. Leu esta para o Agosto ao Quadrado, leu também uma que eu ainda não li, deixem-me procurar, esta, Beterraba, A Vida numa Colher de Miguel Rocha, deu-lhe 8 em 10, eu tenho a noção de que esta graphic novel ou esta novela gráfica não tem sido muito aclamada pelas pessoas que a têm lido. Eu hei de lê-la, nem que seja para o próximo ano, se houver um próximo Agosto ao Quadrado. O marido deu-lhe 8 em 10 e também não foi a melhor novela gráfica que ele leu até hoje. Leu mais uma, sim, leu 3 obras para o Agosto ao Quadrado. Leu esta, Michel Vaillant, 13 dias, é de Fórmula 1. Cá em casa os homens são algo admiradores da Fórmula 1, já foram mais quando a Fórmula 1 era mais competitiva, digamos assim, e ele leu esta e deu-lhe, desculpem, 8,5 em 10, não me explicou exatamente o que é que não lhe agradou muito desta banda desenhada, mas foi então a terceira participação dele no Agosto ao Quadrado. Continuando com as suas leituras, mas agora sem ser aos quadradinhos. Marido leu A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, de Marta Batalha. Mais uma vez adiantou-se a mim. Eu ainda não li, mas ele amou, deu 10 em 10 e eu sei que eu vou amar isto também. 10 em 10 também leu aquilo, porque aí já estávamos de férias e ele ia lendo aquilo que eu levei para ler nos nossos 15 dias de Vai para Fora cá dentro. Leu Se Esta Rua Falasse e gostou mais do que eu. Eu acho que Marinha é um bocadinho menos exigente do que eu, ou eu sou demasiado exigente.
deu-lhe 10 em 10, adorou isto, de James Baldwin, e a seguir continuou aquilo que ele iniciou em junho, sim, em junho ou em maio, continuou a ler em espanhol e leu uma obra que eu também já li em e-book, de um autor que eu sabia que lhe ia cair no goto, de um autor espanhol. Leu Tengo en mí todos los sueños del mundo, deixo ficar aqui a capa porque ele leu em e-book, de Jorge Díaz, e adorou. Deu-lhe 10 em 10 e vai continuar a ler este autor, porque nós temos cá em casa uma obra física, também em espanhol, e ele há de papá-la um dia destes. Deu-lhe 10 em 10 e adorou. Terminou o mês com 2 releituras. Leu, e agora esperem que eu não tenho aqui, ele pôs isto, voltou a pôr isto na estante, esperem só um bocadinho. Releu As Pequenas Memórias, de José Saramago, porque sim, nós durante as nossas férias fomos à Zinhaga e ele já não se lembrava que tinha lido As Pequenas Memórias, depois ao relê-las apercebeu-se disso, mas amou, deu 10 em 10 a isto e fez com que eu tivesse vontade de reler isto, ai ai ai. E releu também outro autor português, Virgílio Ferreira, Manhã Submersa. Já não me lembro quando é que... isto já é de 99 cá de casa. E é uma obra também, uma das minhas favoritas de Virgílio Ferreira. Maridinho releu-a e deu-lhe 9,5 em 10. Ai senhor, já são 31 minutos. Falta-me falar das obras do meu mais novo. Ele leu 5 obras, como eu vos disse, durante o mês de agosto. 4 delas são da coleção Os Indomáveis, o volume 7, 8, 9 e 10. Adorou, ele adora esta coleção, deu-lhe 10 em 10 e mal pode esperar pelo volume seguinte, porque eu acho que não há mais nenhum publicado. Entretanto, deve vir mais qualquer coisa e, se houver, morará de certeza absoluta cá nas estantes para o pequenote. Para o mais novo continuar a deliciar-se com isto. 10 em 10. Também teve a sua participação no Agosto ao Quadrado, lendo a obra que eu já vos mostrei, de Fórmula 1, porque esta obra foi-lhe dada a ele pelo avô e gostou, deu-lhe 10 em 10, ok? E é isto, eu bem vos disse que o vídeo ia ficar extremamente longo, espero que vocês tenham tido paciência para ele, espero que tenham bebido mais do que eu, porque eu já estou a suar, que tenham comido, que tenham se refastelado e que tenham gostado de perceber que cá em casa leu-se muito durante o mês de agosto, variadíssimas obras, e que foi um mês verdadeiramente proveitoso. Assim sendo, para despedir-me, digam-me por favor aí o que é que vocês andaram a ler em agosto, se aproveitaram, se estiveram de férias, como é óbvio, se aproveitaram o mês de agosto para também papar muita leitura, se foram como nós. Digam-me por favor aí nos comentários, se leram alguma coisa daquilo que está aqui e que foi lido por nós, também podem e devem referi-lo. E já agora, o que é que vocês leram de extremamente positivo durante o mês de agosto e que queiram partilhar connosco?